Então, gente querida, a aula de hoje é Organização Popular, Movimentos Sociais Urbanos e Rurais e Trabalho de Base. Quem vai trabalhar conosco esse tema é o nosso querido professor Roberto, todos nós já conhecemos. Ele é graduado em Filosofia, é educador popular, mestrado em Ciência Política, doutorado em Desenvolvimento Sustentável, é professor associado da UFRN, do Departamento de Serviço Social, é coordenador da Incubadora de Economia Solidária da UFRN, INICIS, é pesquisador agora me enrolei para dizer as pesquisas do professor. É pesquisador da questão agrária, do semiárido brasileiro, da economia popular solidária, do Nordeste brasileiro e dos temas do desenvolvimento. É uma fera, né? E é um grande educador popular, parceiro do Serviço de Assistência Rural e um professor muito querido nosso, caminha conosco aí nas estradas da organização popular do nosso estado e do nosso país. Roberto, querido, seja bem-vindo a essa turma que você também faz parte, e a aula é sua, amigo. Então, boa noite, companheiras, companheiros, né? Parabéns aí pelos resistentes e as resistentes. Estamos chegando aí ao final mais esse curso, esse deve ser com o SAR, eu acho que, juntando os da Escola Fé e Política, já é a quarta ou quinta turma, viu? Então, a gente tem passado aí, contribuído bastante, o SAR tem contribuído bastante na formação de agentes, lideranças, agentes populares, agentes pastorais, né? Então, a alegria está aqui, né? Então, aí coordenados por Helena, Sônia, Ilma, toda a equipe do SAI, e iluminados por Milton, porque hoje, realmente, Milton iluminou essa sala. E Milton, que coincidência, Milton, com o seu girassol, porque que coincidência. Eu hoje, vocês vão ver ao final da apresentação, eu terminei minha apresentação exatamente com uma música de Jota Quest, que é O Sol. E é uma música que diz assim: ei, medo, eu não te escuto mais. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a lugar nenhum. E sabe para onde eu vou? Eu vou para onde tem o sol. É para lá que eu vou. A música de Jota Quest, Claudinha, minha linda, se você estiver no comando, procura essa música, que eu acho que a gente tem que encerrar com essa música hoje, para casar com essa bela introdução, né, que o Milton fez para nós. Né? Bom, nós vamos trabalhar hoje, vamos conversar sobre os movimentos sociais. Né? Eu gosto sempre de começar essa discussão dizendo, gente, na vida, na realidade, no universo, tudo está em movimento. Não tem nada que não esteja em movimento. Né? Inclusive, vamos pegar o Sol, né? O Sol está em movimento, a Terra, os planetas do sistema solar estão em movimento em torno do Sol, a Terra está em movimento em torno dela, tudo está em movimento. Se a gente pegar uma grama de areia, uma grama de solo, e a gente botar um microscópio para olhar essa grama de areia, a gente vai ver um movimento ali dentro dos seres vivos ali, não é? Tudo está em movimento. E a sociedade também. Por isso que a gente chama de que existem os movimentos na sociedade, que são os movimentos sociais. Né? Nós, seres humanos, nós somos seres biológicos, né? Somos animais, somos seres biológicos, mas nós somos também seres sociais. Né? E o que nos faz ser
um ser social é exatamente não apenas viver em sociedade, porque as abelhas têm a sociedade das abelhas, os enxames, né? Todos os animais, as plantas, né? Os cardumes de peixes, enfim, mas nós somos seres sociais exatamente porque nós temos uma diferenciação que não é só a capacidade da razão, mas é a capacidade de construir a sociedade. Tá certo? Vocês acham isso? Já pensaram sobre isso? O que nos faz ser humano é exatamente desenvolver as nossas capacidades criativas, criadoras, mas também de criar sociedade. E um movimento social é criador da sociedade, é criador de sociedade. Né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que são os movimentos sociais, tá certo? E eu vou botar uma apresentação aqui. Eu sei que talvez 100%, não, 90% está no celular. Então, eu sei que a apresentação, às vezes, é um saco. Mas minhas apresentações é muito gravura, muita foto, tá certo? Poucas palavras, que é para a gente poder começar. Eu vou pedir para a Helena controlar meu tempo, me avisar, Helena, sempre com antecedência, porque onde eu estiver aí, eu começo a caminhar para o encerramento, tá certo? E eu vou fazer essa conversa sobre os movimentos puxando para os dias atuais no Brasil, tá certo? Para os movimentos sociais no Brasil. E nesses dias atuais, os movimentos sociais são movimentos de resistência. Vamos entender por que eu vou tentar ver se eu consigo me fazer entender por que esses movimentos hoje são movimentos de resistência, tá? Então veja bem, na humanidade, certo? Nós sempre tivemos movimentos sociais. Nós sempre tivemos, veja só, toda a tentativa, certo, de dominação, de opressão. Você pode, no momento histórico mais distante que tiver, você sempre vai ver formas de mobilização, de luta contra todos os tipos de opressão. Na época dos grandes impérios da antiguidade, certo? Vocês mesmo, quem conhece bem os evangelhos, né? Mesmo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os evangelhos, sobretudo, vocês vão ver ali os movimentos de reação contra o Império Romano. Né? Então, sempre teve movimentos. Você sempre teve movimentos ao longo da história, movimentos libertários de povos, de nações contra toda forma de colonização, contra os impérios. Você sempre teve movimentos, por exemplo, dos trabalhadores, você sempre teve, por exemplo, reação dos escravos contra os senhores de escravos. Ninguém se deixa escravizar de graça. Há milhares de anos, quando inventaram a escravidão, muito antes da gente do Brasil, né, você já tinha sempre as rebeliões, os movimentos de escravos. Depois também, na Idade Média, muitos movimentos contra a dominação da nobreza, dos senhores feudais, movimentos, inclusive, de reação contra o domínio da igreja, né? Naquele período. Então, você sempre teve movimentos de classe, da classe trabalhadora, movimentos revolucionários, né? Movimentos da classe operária, quando se criou o capitalismo, desde o final do século XVIII, na primeira metade do século XIX, você começou a ter as revoluções operárias. Né? Você tem, com as democracias, com os regimes liberais democráticos, você sempre teve movimentos por mais participação. Né? Os que não podiam participar das eleições, não podiam se organizar em partidos, em sindicatos, sempre lutaram
por direitos políticos, por direitos civis, por direitos sociais. Então, todos esses movimentos, você tem movimentos culturais que defendem uma determinada cultura, movimento que defende as identidades, você tem movimentos que defendem a natureza, que defendem hoje os direitos da natureza. E você também tem os movimentos que não querem mudanças. São os movimentos que querem a conservação da sociedade, são chamados movimentos reacionários. Então, você tem movimentos que lutam por mudanças na sociedade, social, econômica, política, cultural, e você tem os movimentos mais conservadores. Por exemplo, na igreja, a Opus Dei, são movimentos religiosos conservadores, que não queriam nem que tivesse havido o Concílio Vaticano II. Então, você tem, mas a maior parte dos movimentos são movimentos de transformação. Essa imagem que está aqui, veja essa imagem aqui, certo? Essa aqui é uma imagem da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela ocorreu no final do século XVIII, certo? Seu marco é 1789. Agora, eu queria que vocês me dissessem o que tem nessa imagem aqui. Algumas pessoas dizem, o que tem nessa imagem aqui que vocês estão vendo? A Revolução Francesa foi tão importante para a história da humanidade que ela marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Nós começamos a Idade Contemporânea com a Revolução Francesa. Por quê? Porque ela é uma das maiores revoluções que já ocorreram no mundo contra a nobreza, contra a dominação da nobreza na França. Né? Por isso que é a Revolução Francesa. Mas eu queria que vocês dissessem, destacassem alguma coisa que tem nessa imagem que lhes chama a atenção. Isso foi um importante movimento da sociedade. O que chama atenção nessa imagem da Revolução Francesa? Primeiro, o conflito, não é? É uma imagem de conflito, ou seja, as grandes mudanças na sociedade, né? Não que eu goste do conflito, mas elas decorrem de conflitos, porque a nobreza queria conservar a sociedade, os seus privilégios, os reis, os imperadores, com suas cortes, enquanto o povo passava fome. O povo ficava na miséria. E a Revolução Francesa é uma revolução que começa com uma revolta pelo pão. O pão ficou muito caro na França, ficou muito caro em Paris, e vocês sabem que francês gosta de pão. Tanto é que a gente tem um pão aqui no Brasil que a gente come muito, que se chama pão francês, não é? Aquele pão de sal. Pois muito bem, não era só o pão. Tudo se tornou caro demais e a nobreza estava nem aí. Era festas e festas no palácio. Mas eu queria que alguém destacasse uma coisa dessa imagem. Quem destaca alguma coisa dessa imagem? Que lhe chama a atenção? Bora, gente. Importante isso aqui. A gente discutir o que é um movimento. A figura da mulher. Exatamente, Eri Ronaldo. Vejam que é uma mulher. E o artista que fez essa imagem, ele inclusive fez questão de baixar a blusa da mulher, de rasgar o vestido da mulher para dizer, é uma mulher. É a mulher que impunha a bandeira da França. É ela que lidera, porque a Revolução Francesa começou com as mulheres. Porque as mulheres sentiram de imediato o peso da falta do pão em casa, da falta do alimento para a família, para os seus filhos. E as mulheres foram para a frente do Palácio de Versalhes e ali houve toda uma mobilização. Agora, veja essa mulher, tá certo? Empunhando a bandeira, dizendo, estamos aqui lutando por nós, pelos nossos filhos, tá certo? E comandando, liderando, certo? Agora,
a Revolução Francesa, nesse caso, para a gente entender bem o que são os movimentos, olha, veja, não se assustem, movimento não é só revolução. Eu estou dizendo que sempre teve, até para a gente perder o medo de revolução. Revolução sempre teve, movimento sempre teve. Isso foi construído, a Revolução Francesa durou 10 anos de construção, tá certo? Dos pensamentos, e a Revolução Francesa envolvia o que hoje é a classe dominante, a burguesia, é ela também que vai lutar contra a nobreza para afirmar o seu poder. Mas o que acontece durante uma parte da Revolução Francesa é que a burguesia ficou com medo dessa mulher e desse jovem e dessas pessoas mais pobres, que eram chamados sans-culottes, na França, em Paris, e ficou com medo dos igualitaristas. O lema da Revolução Francesa era igualdade, liberdade e fraternidade. Aí a burguesia, que também queria derrotar a nobreza, ficou com medo do povo e começou a se tornar reacionária. Começou a fazer um movimento conservador, se juntou com a nobreza que restou e trouxe Napoleão Bonaparte para o poder, que fez guerra, matou meio mundo de gente. Mas a nobreza, tá certo? A burguesia se deu muito bem com Napoleão. Então, isso, vamos entender que esses movimentos na sociedade, eles sempre existiu e eles sempre vão expressar essas contradições. Agora vamos vir para o Brasil. Quando vocês acham que começaram os movimentos sociais no Brasil? Quem se arrisca a escrever? Eu não consigo ver o chat, porque não aparece para mim que eu estou aqui de frente para a apresentação. Quando começou? Quem se arrisca a escrever ou dizer quando foi que começaram os movimentos aqui no Brasil? Os movimentos coletivos contra a opressão. Será que foi o ano passado? Será que foi 2013? Será que foi no início do século XX? Quem se arrisca a dizer quando que começaram esses movimentos de resistência e de luta contra a opressão? Quem se arrisca? Quem diz? Quando esse girassol começou a rodar? Quando foi que esse girassol começou a rodar mesmo? Desde o período colonial, né, Samuel? Mas, Samuel, desde o período colonial, era o quê? Quem começa os primeiros movimentos no Brasil? No período colonial, no início da colonização, há mais de 500 anos atrás. Foram os povos originários. Exatamente, Miguel. Os povos originários, né? Eles tiveram momentos de, digamos assim, de tentar estabelecer um contato com o colonizador. Os colonizadores vieram e com a prática do cunhadismo, né? Isso, aqui é a Guerra dos Bárbaros, chamada Guerra dos Bárbaros, né? Mas esse nome de Guerra dos Bárbaros foi dado pelos historiadores dos colonizadores que chamavam os originários de bárbaros. Mas quem eram os bárbaros, não é? Hoje nós podemos nos perguntar quem eram os bárbaros. Foi muito bem os povos originários tentaram, inclusive, estabelecer ligações, relações. Eles tinham uma prática chamada do cunhadismo, né? Quando chegava alguém que eles gostavam, eles ofereciam alguém da tribo para que aquela pessoa casasse com ela, normalmente uma mulher, e aí essa pessoa passava a ser parente. Até hoje os povos indígenas falam dos parentes, então é meu parente, é meu cunhado. O que acontecia? Ao meu cunhado eu posso pedir alguma coisa. E aí os colonizadores, portugueses, espanhóis, franceses, davam as miçangas para eles, uns vidros, uns espelhos, uns negócios, umas facas. E eles faziam o quê? Vou ajudar meu cunhado a carregar pau-brasil, etc. Só que acontece que
na colonização, o interesse da Europa era explorar o máximo possível o trabalho desses povos para gerar riqueza para a Europa. E eles então disseram não. E eles então começaram lutas, revoltas, foram massacrados, a gente tem um genocídio indígena, milhares, mas eles resistiram, começaram a resistência. A segunda luta de resistência no Brasil foi essa aqui. Quem consegue identificar esse quadro? O que é? O que é esse quadro? A resistência de quê? Tá certo? Essa resistência popular do povo, esse movimento social, né? Que vai se caracterizar aí. O que esse quadro lembra a gente da nossa história? Também quase 500 anos de resistência dos povos negros escravizados. Isso aqui é a luta de Zumbi dos Palmares. É um quadro também em óleo, que naquela época não tinha, né, Helena? Uma máquina fotográfica super potente para tirar foto colorida, mas se fazia os desenhos, as gravuras, os quadros, e aí mostra exatamente a resistência dos quilombos. Os quilombos eram movimentos de resistência do povo negro escravizado que havia sido desterritorializado, trazidos da África para cá. Então, nossas lutas, os movimentos são antigos de resistência, tá certo? Quem adivinha o que é essa imagem aqui? Aqui já é uma fotografia 3x4. 3x4 não, preto e branco. 3x4 é ótimo, né? Coisa de velho. Isso aqui é uma foto. Quem consegue imaginar o que é isso? Nós que estamos nas pastorais deveríamos saber. Isso aqui eu já cheguei no final do século XIX. São flagelados, mas são flagelados de onde, Miguel? São flagelados da seca, Miguel. São flagelados da seca. Mas alguém consegue ter uma ideia de quem é esse povo flagelado? Esse povo flagelado é o povo de Canudos na Bahia. Um povo que se reúne num lugar chamado Belo Monte, seguidores de um religioso, né? E que ali começam a viver, começam a partilhar suas vidas, seu trabalho, e Canudos crescia, né? E Canudos crescia de uma forma interessante, em que as pessoas trabalhavam, produziam, partilhavam o que produziam, lá no sertão da Bahia, por isso são flagelados da seca, né? E o povo de Canudos, crescendo, quanto mais crescia, mais atraía as pessoas que buscavam, saíam das fazendas, saíam do jugo dos coronéis, dos seus jagunços, e vinham ali morar, atraídos pela religiosidade e atraídos pelo modo de vida. Os coronéis não gostaram dessa história e começaram a ameaçar Canudos, e Canudos foi destruído. Esse povo aqui que vocês estão vendo, esquálidos, pobres, negros na sua maioria, paupérrimos, o exército brasileiro caiu com tudo em cima deles, com canhões, destruiu completamente Canudos. No final, restou quase ninguém. Então, mas o povo resistindo, tentando criar um movimento religioso, social, para um novo modo de vida. Depois, quem conhece, quem quiser saber mais disso, vai saber também que nós tivemos caldeirões de Santa Cruz, lá no Crato, no Cariri cearense. Veja, isso já é no século XX, nos anos 30. Caldeirão de Santa Cruz era o povo que ia lá para Padre Cício, vizinha Juazeiro, e aquele povo retirante ia se juntando numa fazenda, e essa fazenda dos Caldeirões também, seguindo o religioso depois que Padre Cício morreu, e eles foram ali também partilhando a vida, foram trabalhando, foram plantando, foram criando, e de repente Caldeirões de Santa Cruz, da Santa Cruz, virou um oásis.
para o povo sofrido do Nordeste. E aquele oásis significava que o povo ali trabalhava e comia e fazia suas práticas religiosas, suas vivências religiosas. Os coronéis também não gostaram, disseram que aquilo era comunismo. Olha, foram os primeiros acusados de comunismo no sertão nordestino. E a Força Aérea Brasileira jogou bombas em cima do povo dos Caldeirões. Morreram quase todos. Né? Para vocês verem como que a repressão aos movimentos é forte. Esse povo pobre, esquálido, sofrido, mas que vivia bem, foram derrotados pelos aviões da Força Aérea Brasileira jogando bombas em cima dele, porque disseram que eles eram comunistas. E essa luta continua até hoje. Aqui é uma foto recente da resistência dos povos indígenas, dos povos originários, dos movimentos étnicos, raciais, indígenas, negros, quilombola, povo de terreiro, cigano, resistem. Aqui esse cartaz não é de graça. É o cartaz que está dizendo a luta continua até o último índio. O povo continua se movendo, o movimento indígena, ensinando a gente o que tem que fazer. Aqui os movimentos dos povos negros, sobretudo dos jovens que estão sendo assassinados. Então, hoje tem uma quantidade enorme de movimentos negros, movimentos quilombolas, movimento de povos de terreiro, tá certo? Movimento da juventude negra. 57% dos que são assassinados nas áreas urbanas são jovens negros pobres. Então, esses movimentos de resistência lá dos povos originários continuam até hoje. Também tem os movimentos populares e democráticos que lutam contra os regimes ditatoriais, contra as ditaduras, lutaram contra a ditadura do Estado Novo de Vargas. Vargas implantou uma ditadura de 1937 a 1945, teve vários movimentos contra. Quando teve o golpe militar de 64, teve vários movimentos contra, sobretudo aqui jovens, estudantes que resistiram à ditadura. Não é? Então, essa foto, eu queria ter mais tempo para estar perguntando a vocês, é uma foto, sabe de quê? Quando o povo começou a lutar em massa contra a ditadura, isso aqui é o comício pelas diretas já, lá na Candelária, no Rio de Janeiro, né, Helena? Helena esteve lá há pouco tempo. Helena, isso aqui era um mar de gente exigindo de volta o direito de eleger seu presidente, os presidentes, é o movimento das diretas já. O que aconteceu? Lá no Congresso Nacional derrotaram a lei das diretas já, mas esse povo lutou. E fruto dessa luta pelas diretas já, veja o que aconteceu, nós fomos aí, né, Helena? Aí é o nosso tempo, né, Helena? E de tantos aqui, de mil, né? O povo aqui, aí nós fomos lutar por uma constituinte com participação popular. Essa foto aqui, gente, é o povo chegando no Congresso Nacional com as assinaturas, propondo lei para a saúde, o movimento sanitarista, propondo a lei para a reforma agrária, propondo lei para a assistência social, propondo ampliação da previdência social, propondo a participação democrática para além das eleições. Então, muitas propostas, propondo o Estatuto da Criança e do Adolescente, leis para as mulheres, propondo o que nós temos na Constituição de 1988, é fruto desse processo. Não sei qual de nós aqui, mas eu e Helena lembramos que em 1986, nós tínhamos aqui no Rio Grande do Norte, tá certo? O Comitê Popular pela participação na Constituinte. E nós fizemos uma grande reunião desses comitês na universidade. Veio gente de tudo que é lugar do Estado, fizemos ali, tá certo? Padre Sabinho na coordenação, todos nós da PJMP, da Pastoral Operária,
construindo exatamente, recolhendo as propostas para mandar para Brasília, para a Constituição de 1988, que infelizmente está sendo destruída. Mas veja como é importante os movimentos na sociedade. Nós conseguimos vencer a ditadura militar e conseguimos uma Constituição que não era a melhor dos mundos, mas era uma Constituição que tinha essa base popular. Movimentos populares e democráticos também contra os governos ditatoriais, autoritários. Certo? Isso aqui, quem lembra o que é isso aqui? Quem lembra? Quem lembra o que foi esse movimento aí? Nós também, né? Diana está rindo porque ela sabe que ela participou. Era uma menininha com a gente, Diana. Ia para esses negócios tudinho, a bichinha. Né, Diana? Então, isso aqui, gente, né? Movimento. Olha, aí uma chegou, menino. Aí. Então, isso aqui, quem lembra? Como é que a gente chamava esse povo, né? Fernando Collor mandou todo mundo se vestir de verde e amarelo para defender o governo dele. O povo se vestiu foi de preto. E os estudantes pintaram a cara. Eu me lembro que eu trabalhava no SAR, no Serviço de Assistência Rural, ali embaixo da Catedral. Não, ainda era lá na Rádio Rural. A gente trabalhava lá. O movimento das diretas já, Paulo, passou, mas isso aqui é o movimento dos caras pintadas. E nós todos saímos do SAR para as mobilizações ali na rua João Pessoa, enorme, exatamente exigindo o impeachment do Collor, o fora Collor, né, daqui de Natal. Então, movimentos, né? Depois também, agora depois do golpe de 2016, nós também fomos às ruas dizer a gente quer a democracia, a gente não aceita golpe. Né? Fomos fazer nossas mobilizações, né? Foi importante, vocês já pensaram, hoje está difícil, e se a gente não tivesse se mobilizado, se não tivesse feito os movimentos sociais, né, que a gente fez, né? Se não tivesse os movimentos sociais organizados. Né? E também os movimentos operários. Gente. Essa foto que eu estou botando aí, é a foto da primeira greve geral que teve no Brasil. Está aí o ano, 1917. 1917. Né? A parte industrializada do Brasil ainda é muito frágil, mas era lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco em Minas, um pouco no Paraná, mas era centrada ali. Pois muito bem, teve a primeira greve geral da classe operária no Brasil, 1917. Agora, em 2017, por isso que esse cartaz aqui, que é 100 anos depois, a luta continua. Certo? Então, a classe trabalhadora também se mobiliza, cria seus sindicatos, cria seus partidos, cria suas frentes, cria suas mobilizações, tá certo? Para resistir perante a exploração do trabalho. Né? Isso aqui é uma foto da retomada do movimento sindical no final dos anos 70, está aí o Lula, quando ele era líder lá no ABC, com essa multidão de gente lá no estádio de São Bernardo, tá certo? Numa greve dos metalúrgicos, a luta, o movimento sindical, né? Naquela época a gente chamava o novo sindicalismo, o novo movimento sindical, né? Reagindo, lutando contra a ditadura, contra o setor, lutando por salário, porque tinham comido o salário da classe trabalhadora. Seu Delfim Neto tinha dado lá um golpe e tinha escondido os números da inflação e a classe trabalhadora na miséria. Então, mas se organizaram com seus sindicatos e foram à luta. Então, o movimento social classista, até hoje, com suas formas de luta, com as greves e tal, esses são os movimentos sociais. Mas, gente, no trabalho também tem novos movimentos sociais. Você sabe, esse cartaz que está aí é o cartaz do Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, o MNCR. Veja, não são empregados, já é economia solidária, o cooperativismo popular, as associações que também se mobilizam
para lutar por seus direitos, para serem reconhecidos. Sabe qual é a pauta deles? É o que está escrito nessa bandeira. Eu sei que vocês estão com o celular, é difícil de ler, mas está escrito aí: transformando em reciclagem popular. A proposta de coleta seletiva não é uma coisa só para os catadores e catadoras, é para a sociedade. Fazer coleta seletiva, fazer logística reversa e tal. Vejam a diversidade dos movimentos, né? A gente também tem movimento popular, das donas de casa, das mulheres que lutam. Isso aqui, sabe de quando é essa foto? 1976. É o movimento de luta contra a carestia, sobretudo mulheres. Olha aqui, gente. Fora os soldados policiais, a maior parte aqui são mulheres na campanha contra a carestia, também questionando que a gente no Brasil tinha vivido um tal de um milagre econômico de 1968 até 74, mais ou menos, mas esse milagre econômico era para enriquecer os ricos e os pobres ficaram mais pobres. E aí olha o que aconteceu. As mulheres da periferia, as mulheres pobres foram lá. Lembra daquela primeira foto da Revolução Francesa? É? Na hora que aperta em casa, que a fome chega, como hoje nós temos 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome, as mulheres saem à frente nas lutas. Né? Isso é importantíssimo para a nossa história dos movimentos sociais populares. Mas essas lutas urbanas populares continuam aí hoje. Olha. Movimento pela moradia, movimento dos trabalhadores sem teto, e trabalhadoras sem teto, movimentos de luta por casa, por habitação, por direito à cidade, né? Movimentos, sobretudo juvenis, contra o aumento das tarifas de transporte. Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. O grande movimento pelo pessoal que luta pelo tarifa zero, pessoal que luta pela mobilidade urbana, não é? Porque nós temos que reconhecer uma coisa, né? As dificuldades de mobilidade urbana é sobretudo nas periferias. Não pode se mover adequadamente na cidade, passa horas dentro de um transporte público de má qualidade, e o povo luta, então, também por mobilidade urbana. E no campo? Aí agora, Helena, agora vai abrir um sorriso. E o povo do campo, que sempre lutou, os indígenas, os quilombolas, os negros. As grandes mobilizações no campo começaram há muito tempo, século XIX. Revoltas, como eu disse, Canudos, Caldeirões, o Contestado em Santa Catarina, são lutas do povo do campo. E aqui, quando chega na década de 50, vão surgir as ligas camponesas, que vão começar a lutar efetivamente pela reforma agrária, pela divisão da terra, terra para trabalhar, né? E essas lutas continuam até hoje. Lutar, construir, reforma agrária popular, movimento dos trabalhadores sem terra, mas a gente tem a Marcha das Margaridas, a gente tem o Grito da Terra Brasil, a gente tem várias mobilizações de luta pela terra do povo do campo, dos seringueiros, dos povos extrativistas, dos povos das florestas, né? As marchas identitárias das mulheres. Veja que a marcha das mulheres negras, aqui já junta, né? Mulheres e a questão da luta contra o preconceito, contra o racismo, contra o patriarcado, né? Contra a violência, pelo bem viver. Então, essas lutas também identitárias, das identidades, as lutas pelo reconhecimento dos direitos, as lutas pelas igualdades, a luta contra a opressão de gênero. Aqui a luta da população LGBTQI+, pela liberdade de expressão, pela liberdade, tá certo, sexual, né, de cada um, ser feliz, né, da forma como deseja ser. Então, os movimentos, né, nessa diversidade. Aqui, e essa foto aqui é interessante, eu botei para provocar, né, eu estou falando do Brasil, mas vários países do mundo também fazem essas mesmas lutas, essas mesmas mobilizações. Né?
e as lutas das juventudes. Os jovens sempre estiveram, né, à frente das lutas, né? A juventude não acha que nada é impossível, esse cartaz que está aí, nada deve parecer impossível de mudar, né? E a juventude que ousa lutar constrói o poder popular, né? Então, as lutas estudantis e as lutas culturais do povo da periferia, que luta para ter o direito do reconhecimento da sua cultura, o movimento hip hop, vários movimentos culturais, né? Eu, como gosto muito de Salvador, eu gosto de Natal, mas minha mulher mora em Salvador, então eu sempre gosto de Salvador. Um dia desses eu olhei toda a história do bloco Ileaê, o primeiro bloco afro, o primeiro bloco negro no Carnaval de Salvador, para afirmar a cultura negra, né? Essas insurgências periféricas, o movimento Mangue Beat, né? Em Pernambuco, em Recife, Olinda, são vários movimentos culturais, os movimentos pela cultura viva dos pontos de cultura. Mas, gente, também tem movimentos de setores da sociedade, certo? Das pessoas com deficiência. Esse aqui é o movimento antimanicomial, é o movimento dos loucos e das loucas, que lutam contra o manicômio, que lutaram por uma reforma psiquiátrica, certo? Para que as pessoas loucas não ficassem simplesmente trancafiadas, certo? Um processo de limpeza da sociedade, né? E que elas retornassem à família, retornassem à sociedade, e fosse cuidado pelas suas famílias, pela sociedade, né? E não tivessem choque elétrico, e não tivessem camisas de força como principal tratamento. Então, a sociedade sem manicômio. Isso aqui é um movimento muito bonito que tem na sociedade brasileira, um movimento de luta antimanicomial. Infelizmente, nossa política de saúde mental foi destruída, está sendo destruída. Precisamos reconstruir com o movimento de luta antimanicomial. Mas tem o movimento das pessoas com deficiência, tá certo? Tem o movimento dos idosos, tem o movimento de meninos e meninas de rua, são movimentos sociais, certo? De defesa e garantia de direitos humanos, de população em situação de rua. Veja que bonito o movimento, eu acho que é esse aqui, ó. É um movimento que é da população em situação de rua, os moradores, né? Aquelas pessoas que estão em situação de rua, certo? Que lutam por moradia, trabalho, saúde, dignidade, certo? E que aqueles que apoiam, né? São também tão condenados, né? Pelas elites, né? Pela força bruta na sociedade. Aqui em Natal a gente tem o movimento de população em situação de rua, o SAR trabalha com população em situação de rua, né? E veja, gente, outros movimentos mais ligados ao campo, mas que defendem a natureza, o movimento dos povos da floresta, o movimento dos seringueiros, o movimento da agroecologia, de novo as mulheres na frente, aqui, as mulheres na frente, tá certo? Esse aqui acho que é da Marcha das Margaridas. Veja que bonito. Quem adivinha que movimento é esse aqui? Essa aqui é uma grande marcha pela convivência com o semiárido. É uma das minhas paixões na vida. Lá na ponte que liga as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. E o lema desse movimento aqui: nenhum direito a menos no semiárido brasileiro. A defesa do semiárido, da convivência com o semiárido, do programa das cisternas, do programa Uma Terra e Duas Águas, do programa das casas de semente. Tivemos agora, né, Helena? Lá numa bela casa de sementes, lá em Remígio, na Paraíba. Certo? Foi esse povo aqui lutador. Esse povo aqui, que luta em defesa do semiárido. O semiárido que agora é só para energia eólica, energia solar, para fruticultura, o agronegócio. O povo luta pela agroecologia, pela agricultura familiar, né? Tá certo? Então, vejam
que diversidade, gente. Eu fico impressionado quando olho essa diversidade dos movimentos sociais. Agora, deixa eu contribuir na formação da gente, que é o que significam os movimentos sociais, certo? Um pouquinho aqui para a gente aprofundar. Eu vou partir dessa definição da professora Maria da Glória Gon, né? Nessa diversidade toda. Menino, eu passei aqui uns 20 slides para vocês. Aí Maria da Glória Gon, ela tem uma capacidade, vamos ler junto essa frase aqui que está na faixa, lá em cima. Professora Maria da Glória Gon, o que são movimentos sociais, afinal de contas? Ela diz, movimentos sociais, vamos ler todo mundo junto, são ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar suas demandas. Olha, gente, que conceito, né? Primeiro ela está dizendo o seguinte, movimento social está dizendo, é movimento coletivo, de mobilização da sociedade, são forças sociais organizadas, que desenvolvem diversas ações, estratégias, denúncia, reivindicação, de pressão, né? Várias formas de ação, de formação, de informação, é que não cabe tudo aqui. Agora, o que caracteriza os movimentos sociais, né, é que são organizações, né? São processos de organização. Daí que vem a segunda parte da nossa conversa aqui, que é a organização popular, de base popular. Então, são formas de organização. Pode ser aquelas formas mais antigas, que a gente chama mais verticais, que você tem direção, tal, e a base, pode ser formas mais horizontais, as redes, né? Hoje, os movimentos sociais se organizam muito em redes, são mais horizontais. E movimentos sociais, quais são as finalidades? Está aqui nessa população que se organiza e expressa suas demandas. Quais são suas finalidades? Conquistar, promover, defender, tá certo? Lutar por demandas ou objetivos que são coletivos. O que junta as pessoas nesses movimentos sociais? Um objetivo que é de todos, né? Por isso que a gente diz os movimentos sociais, né, hoje, eu mostrei para vocês muitas revoluções, muitas coisas, mas os movimentos sociais hoje são reconhecidos, considerados aqueles que têm uma certa continuidade, né? Têm uma base organizativa, desenvolvem processos de formação, de fortalecimento da identidade, têm uma continuidade. E para que movimentos sociais? Aí eu vou chamar a professora Marilena Chauí, que ela diz o seguinte, os movimentos sociais são construtores de sociedade. Por que, professora? Porque os movimentos sociais sempre lutam para reduzir privilégios e expandir direitos. Direitos de cidadania. Uma sociedade só é democrática se ela reduz os privilégios de alguns e estende direitos para a maioria, se não para todos. Isso que faz com que uma sociedade seja democrática. Portanto, os movimentos sociais, né, por mais que a gente, né, tenha muito preconceito, tenha muita criminalização dos meios de comunicação contra os movimentos sociais, mas os movimentos sociais são criadores da sociedade, da civilização, do poder viver junto. São criadores da democracia. Agora deixa eu dizer para vocês, por que será que criticam tanto os movimentos sociais? Por que será que criminalizam, batem, como eu disse para vocês, que às vezes jogam bomba do céu, às vezes dão tiro de borracha? Por que será que tem tanto ódio, né, das elites contra os movimentos sociais? Porque eles querem mudar a sociedade, querem transformar a sociedade. E aí você tem os conservadores.
Para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, a gente tem um avanço do conservadorismo que criminaliza e combate os movimentos sociais. Né? Vocês sabem, a gente aqui, por exemplo, na Arquidiocese de Natal, sabe muito bem. Se Dom Jaime for para um casamento de alguém da elite, aí bom, é o bispo que está com a Dom Jaime for fazer uma missa lá no assentamento, em São Miguel do Gostoso, no assentamento Maria Aparecida, o bispo comunista. Não é assim que dizem? É a criminalização dos movimentos sociais. Pois muito bem, a gente tem toda uma linha da ciência, toda uma teoria, que a gente chama de abordagem, que é só para mostrar que o movimento social é coisa de baderneiro. É o que a gente chama de uma abordagem comportamental. É como se os movimentos sociais fossem coisa de gente desajustada, que não sabe se comportar na sociedade e que vai fazer, são os arruaceiros. Há toda uma teoria, uma base teórica, funcionalista, comportamental, sociopsicológica, como a gente chama, né? Que trata a questão dos movimentos sociais como sendo distúrbio psicológico. Isso aí são distúrbios populares, são irracionais, né? É coisa das massas, né? Colocam em risco a ordem existente. Então, o pensamento conservador vai dizer que as lideranças são, na verdade, indivíduos inadaptados, são desajustados, né? Que, no caso de Durkheim, com a perspectiva funcionalista, vai dizer que isso é um enfraquecimento dos laços de coesão social, o enfraquecimento das normas sociais, portanto, é uma anomalia. Durkheim diz que o movimento social é uma doença social, uma anomalia. Tá certo? E, obviamente, que como tem lá na bandeira brasileira ordem e progresso, toda essa base conservadora vai dizer que os movimentos sociais são uma ameaça ao progresso. Esse povo aí baderneiro, que vai tomar a terra dos outros, né? Que ameaçam o progresso da nação. Então, saibam, aqui os que participam de movimentos sociais têm toda uma base teórica desse conservadorismo que interpreta o movimento social assim. Então, essa base teórica é que a gente combate, certo? A gente combate a repressão e a criminalização dos movimentos sociais, que a gente reconhece nos movimentos sociais outra coisa. Veja o que a gente reconhece nos movimentos sociais. Aí tem uma outra base teórica, científica, que diz, olha, os movimentos sociais sempre existiram. Os escravos sempre lutaram contra os senhores de escravos. Por isso que eles eram mortos, eram reprimidos. Mas eles fugiam, criavam os quilombos, se libertavam. Os indígenas. Então, os povos sempre teve luta de classe. Os servos lutavam, se rebelavam contra os nobres, os senhores feudais. E a classe operária luta contra a burguesia. Então, são lutas de classes. Então, a abordagem chamada do materialismo histórico dialético, certo? Vamos dizer que os movimentos sociais são... Isso quem chegou aí, ou foi a Ilma, ou foi Sônia, ou foi Claudinha que voltou. Certo? Então, são formas de luta de classes. Elas vão expressar antagonismo. Você não resolve antagonismo. Antagonismo é enfrentamento. Certo? O capital quer acumular o capital. Os ricos querem ser mais ricos. A classe média sonha em ser rico. E os pobres, a classe trabalhadora, vai lutar pelos direitos, à saúde, à educação, ao salário digno, à previdência social, enfim. Então, são expressões da questão social. Os moradores de rua, a população em situação de rua, os catadores, catadoras, são expressões da questão social, das diversas formas de manifestação das desigualdades, que a gente chama das contradições. Os movimentos sociais são formas de organização política dos sujeitos históricos. Por que chama sujeitos históricos? Porque são eles que lutam para fazer as mudanças históricas. São sujeitos de construção da história. São espaços que a gente chama de luta contra-hegemônica. Você tem uma dominação, você tem uma hegemonia na sociedade e você tem os movimentos que questionam essa hegemonia.
Portanto, eles expressam as mudanças sociais. Estou terminando. Mas o que dizem para a gente? Esse negócio de luta de classe não existe, esse negócio de luta de classe não existe, isso aí é só para aqueles que querem se aproveitar, né? E aí essa imagem aqui mostra bem para a gente que não é bem assim não, porque o trabalhador operário está ali com sua chave de fenda no bolso e aguardando ver se sobra alguma coisa desse bifão aí, né? Então, as classes sociais são antagônicas e à medida em que há uma consciência de classe, você tem as lutas de classe. A classe, a burguesia, o setor dominante, vai lutar para manter a sociedade do jeito que ela é. E os trabalhadores vão dizer essa sociedade não é boa para nós e nós queremos mudar essa sociedade, né? E, finalmente, tem uma terceira abordagem, uma terceira interpretação dos movimentos sociais. Aqui, além da luta de classes, eles expressam identidades. Eles, é a chamada abordagem cultural, identitária, são novas expressões de demanda e de mobilização social com base em identidades. Certo? Defesa e garantia de direitos humanos, defesa e garantia dos direitos da natureza, os movimentos ambientalistas, a luta pela paz, os movimentos pacifistas, os movimentos contra a globalização e o neoliberalismo, movimentos altermundistas, certo? São processos de afirmação de identidades das mulheres negras. Eu já vou mostrar para vocês um negócio aqui importante, de afirmação da identidade juvenil. São espaços de reconhecimento social. As pessoas se reconhecem a partir do movimento. São movimentos, como diz Boaventura de Souza Santos, de descolonização cultural, daquilo que está na nossa cabeça. Nós somos colonizados e nós precisamos descolonizar nossos pensamentos. Né? Veja esse negócio aqui, como eu acho legal juntar a ideia de classe com ideia identitária. Essas mulheres aí, são as mulheres quebradeiras de coco de Babaçu, lá do sul do Maranhão, lá do Cerrado. Qual é a identidade? É um movimento de mulheres. São quebradeiras de coco de Babaçu. São trabalhadoras, extrativistas do Cerrado. Olha o território. Olha o território. Menino, aqui é gênero, é território, é ambiente. Mas essas mulheres, olha na fase dela, são mulheres negras de territórios quilombolas. Veja como que a gente junta, né, Helena? Intersecciona, se a gente quiser usar a palavra mais bonita das teorias, certo? Você não tem, é classe trabalhadora, mas é classe trabalhadora mulheres. São mulheres, mas são mulheres negras. São mulheres negras de quilombos. Comunidades quilombolas, do Cerrado brasileiro, extrativistas do coco de Babaçu, que lutam para salvar o babaçual, gente. Porque o gado chega lá, o agronegócio chega com gado e arranca os pés de Babaçu, que é a vida dessas mulheres, que produzem mesocarpo, produzem sabonete, produzem uma linha enorme de produtos a partir do Babaçu. Então, é uma luta também das mulheres do campo. Está vendo? Então, isso, tá certo? E, finalmente, agora para terminar de verdade, tá certo? O que nós temos que fazer nessa quadra histórica que nós vivemos, do século XXI? Nós, nesse momento, vivemos como um momento de resistência. Os movimentos sociais estão resistindo no Brasil no século XXI, sobretudo nesses últimos anos, em que houve um aumento do conservadorismo, né? Um aumento da intolerância, né? Que disseram que nós todos que somos dos movimentos sociais tínhamos que ser mortos. Não, você mata aí 20, 30 mil, mata 200 mil. Né? Então, nós resistimos, é um movimento de resistência, é um movimento dos trabalhadores sem terra resiste, os movimentos das mulheres resistem, os movimentos feministas resistem, os movimentos do povo do campo resistem, dos povos da cidade, luta por moradia, é um momento de resistência. Por quê? Porque a gente tem um momento de crescimento dos movimentos conservadores, com nomes, inclusive, bonitos, que nos enganam, né?
Às vezes, eu escutei uma pessoa dizer, mas professor, esse movimento MLB não é bom, movimento de luta, não é um movimento de liberdade? Eu gosto de liberdade, mas para mim, liberdade só pode ter se tiver igualdade. Aí o povo lá do MLB não gosta, né, da igualdade, só gosta da tal da liberdade, a liberdade deles. Então, vários movimentos, movimento da escola sem partido, MBL, né? Desculpa aí, eu errei aqui o nome, né? Movimento Brasil Livre, e vários outros movimentos conservadores, movimentos de direita, que vão surgindo, mas para defender que não mude nada na sociedade, né? A perspectiva, mesma perspectiva fascista, certo? Da contra-revolução preventiva. Esse povo quer mudar a sociedade, tal. Então, o que eles vão querer fazer? Manter os privilégios. Querem consolidar suas vantagens, manter seus privilégios de classe, certo? Como diz Florestan Fernandes, os movimentos conservadores da burguesia lutam simultaneamente pela sua sobrevivência e pela sobrevivência do capitalismo, que para eles é muito bom. Quando você chega na situação atual, que a gente tem 1% que tem a mesma riqueza que os outros 99%, esse 1% vai dizer, jamais vou mudar esse mundo. Eu movo céus e terras, armas, seja o que for, para não haver mudança. Esse movimento aqui no Brasil foi a base do golpe contra a presidenta Dilma e é a mesma base de sustentação desse governo genocida que nós temos do Bolsonaro. Para reduzir direitos, precisa criminalizar e reprimir os movimentos sociais emancipatórios. Né? Mas o povo resiste. Aqui os movimentos de direito, a intervenção militar, tá certo? São as ameaças conservadoras. Né? Eu boto sempre esse cartaz para os meus alunos, porque aqui tem um rapaz que está com um cartaz dizendo tapa nacional grátis. Né? Então, quer apanhar, a gente bate sem, tá certo? De grátis. Então, esse povo pensa assim. Agora, no meio desse povo aí, aqui e ali tem uma empregada doméstica empurrando o carrinho do bebê, tá? Aí dá muita gente assim. E a resistência popular, né? A resistência popular. Ampliar as capacidades de resistência, fortalecer os movimentos populares, as organizações populares, ampliar as articulações, as frentes populares, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, certo? A articulação das forças políticas emancipatórias. E isso para quê? Para que a gente possa, isso vai ter. Olhe, quem é conservador, quem é de direita, vai enlouquecer, sabe por quê? Porque a humanidade tem milhares de anos e nós lutamos há milhares de anos e vamos continuar lutando. E nunca vai acabar a luta. Enquanto houver contradição, antagonismo, nunca vai acabar. Vocês vão enlouquecer. Quem tiver aí, se nessa sala tiver alguém que se arvora a ser conservador, a ser de extrema direita, você está morto, meu amigo. Porque a humanidade vai continuar lutando. Enquanto houver opressão, enquanto houver dominação, a humanidade vai continuar lutando. E nós, no Brasil, continuaremos lutando, os movimentos sociais, pelo projeto nacional democrático popular. E eu concluo com essas imagens belíssimas para dizer que o nosso povo se mobiliza, mas também o nosso povo se organiza, faz formação. Então, a base dos movimentos é a base da organização, da formação, da construção das lideranças. Está aí nossa amiga, a construção da liderança. As lideranças vão sendo construídas nesses processos, tá certo? De mobilização. Por quê? Aí, Milton, você acertou de cheio com o girassol, porque eu termino com isso aqui. A nossa resistência é dada pela nossa fé e nossa esperança. Para alguns, a esperança no reino de Deus, a esperança no mundo novo, né? Outros que não têm nem tanto essa religiosidade, mas os indígenas têm suas visões de mundo, todas as esperanças que a gente pode ler nesse trecho da música do Sol. Ei, dor,
eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se queres saber onde eu vou, para onde tenha sol, é aí para onde eu vou. Essa é a mensagem dos movimentos sociais. Sem medo de ser feliz, porque só a luta muda a nossa vida. E para encerrar essa aula de hoje, mas depois que eu recitar esse poema, tem uns avisos, hein? Mas para encerrar esse diálogo com o nosso querido Roberto, eu quero trazer para vocês um poema de Diva Lopes, é poetisa, educadora popular e militante do MST. Então, Diva Lopes diz o seguinte: ainda que mutilem os nossos sonhos, amedrontem as nossas gerações, triturem os nossos corpos, não vamos calar a nossa voz. Não vamos imobilizar os nossos corpos. Não vamos deixar que inviabilizem a nossa utopia. Estamos em luta por uma estrada, por uma escola, por uma vida digna, por uma sociedade igualitária, por uma revolução. Marielle está presente, pois a gente até sente o pulsar do seu coração. Viva a luta popular, viva os movimentos sociais, viva a revolução, sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. E é isso. Seguimos em luta até a festa da grande colheita.